Conversa com meu povo. As estradas da salvação. Começo com uma saudação que pode parecer inusitada. Sejamos bem-vindos a Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, que pode também ser vista como um símbolo para a nossa aventura de fé. No cerco de Jericó, ela foi conquistada pelos hinos de um povo vindo do deserto, conduzido pela voz de Josué. As informações davam conta de verdadeiros gigantes que habitavam na região. No entanto, o medo foi vencido. Ali habitava gente de toda a qualidade. A porta foi aberta nada menos do que por uma prostituta, Raabe. E durante a história que se seguiu, certamente, algo parecido com aquela fita escarlate foi dependurada na história de muitas pessoas que se deixaram envolver pela salvação que chegou para muitas Jericós da vida. Passado o Jordão, faz-se necessário tomar uma decisão. Eu e minha casa serviremos o Senhor, diz Josué. O povo que vem do deserto para a terra prometida deve escolher o Senhor. A história mostrará o quanto foram frágeis os compromissos assumidos, mas o Senhor, que é Deus e não um homem, com amor gratuito e livre, sempre foi ao encontro de seu povo com entranhas de misericórdia, mantendo-se fiel às promessas àquele povo de cabeça dura. Muito tempo depois, séculos depois, na Jericó das andanças de Jesus, havia um homem que tem um nome que pode ser dado a cada um de nós, Zaqueu. Baixinho, morador de Jericó, publicano, pecador público. Muitos problemas para a vida de uma só pessoa. E lá na Baixada de Jericó, na vizinhança do paganismo, uma cidade uma vez votada à destruição, com ruínas em seu entorno até os dias de hoje, este homem procurava Deus. Talvez nem soubesse bem o que incomodava o seu coração, mas procurava. Em sua história estão todas as muitas histórias, nas quais também os nossos problemas se encaixam. Vivemos neste mundo com tantos e crescentes desafios. Numa oração do Ângelus, alguns anos atrás, e eu fui buscar isso de novo, no dia 3 de novembro de 2013, o Papa Francisco assim introduziu-nos em Jericó. Palavra do Papa. Em Jericó acontece um dos eventos mais alegres narrados por São Lucas, a conversão de Zaqueu. Este homem é uma ovelha perdida, é desprezado, é um excomungado, porque é um publicano, é o chefe dos cobradores de impostos da cidade, amigo dos ocupantes romanos, ladrão e explorador. Impedido de aproximar-se de Jesus, provavelmente por motivo de sua má fama e sendo baixo de estatura, Zaqueu sobe numa árvore para ver o mestre passar. Este gesto, um pouco ridículo, exprime, porém, o ato interior do homem que procura colocar-se sobre a multidão para ter um contato com Jesus. O próprio Zaqueu não sabe o sentido profundo do seu gesto, mas o faz. Nem sequer ousa esperar que possa ser superada a distância que o separa do Senhor. Conforma-se em vê-lo somente de passagem. Mas Jesus, quando chega perto daquela árvore, chama-o pelo nome: Zaqueu, desce depressa,
porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Aquele homem baixo de estatura, rejeitado por todos e distante de Jesus, é como perdido no anonimato. Mas Jesus o chama, e aquele nome, Zaqueu, nas línguas daquele tempo, tem um belo significado cheio de alusões. Zaqueu quer dizer Deus recorda. E Jesus vai àquela casa de Zaqueu, suscitando as críticas do povo de Jericó, porque também naquele tempo se fofocava muito, não é? E o povo dizia, mas como? Com tantas boas pessoas lá na cidade, ele vai hospedar-se justamente em casa de um publicano? Sim, porque ele estava perdido. E Jesus diz, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Na casa de Zaqueu, entrou a alegria, entrou a paz, entrou a salvação, entrou Jesus. Não existe profissão ou condição social, não há pecado ou crime de qualquer gênero que possa cancelar da memória e do coração de Deus um filho sequer. Deus recorda sempre, não esquece nenhum daqueles que criou. Ele é Pai, sempre à espera vigilante e amorosa de ver renascer no coração do filho o desejo de retornar à casa. Olhemos para Zaqueu, hoje na árvore. É ridículo, mas é um gesto de salvação. Continuou o Papa, eu digo a você, se você tem um peso na consciência, se você tem vergonha de tantas coisas que cometeu, pare um pouco, não se desespere, pense naquele que o espera, porque nunca deixou de se lembrar de você, de pensar em você. E este é o seu Pai, é Deus. É Jesus que o espera. Suba, como fez Zaqueu, suba na árvore da vontade de ser perdoado. Eu lhe asseguro que não se decepcionará. Jesus é misericordioso e nunca se cansa de perdoar. Assim é Jesus. Deixemos-nos também nós ser chamados pelo nome por Jesus. No fundo do coração, escutemos a sua voz que nos diz, hoje devo ficar em tua casa. Eu quero ficar na tua casa e no teu coração. Isto é, na tua vida. E vamos acolhê-lo com alegria. Ele pode mudar-nos, pode transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, pode livrar-nos do egoísmo e fazer a nossa vida um dom de amor. Jesus pode fazê-lo. Deixe-se olhar por Jesus. Até aqui, as palavras cheias de sabedoria do Papa Francisco. Queremos acolher juntos a visita do Senhor na Jericó de nosso coração, certos de que muralhas cairão pela força da misericórdia. Em Jericó, multidões acorriam a Jesus, as estradas estão repletas de gente. Eram muitas as carências das pessoas, muitas delas traziam a carga de seus próprios defeitos e pecados. Vale a pena pensar em todas as estradas percorridas em nossa vida, inclusive os eventuais caminhos escusos por onde passamos, vielas das quais não queremos lembrar. Deus se lembra delas, mas com amor. O Senhor veio como companheiro seguro participar conosco de todas as viagens. Ele está sempre perto, mesmo quando desejamos o anonimato diante da sua presença, ou quando nos escondemos mesmo. É que nos agrada a multidão, perder-nos no meio de tanta gente, ainda que conduzidos com grande frequência pelo desejo de chamar a atenção. Deixemo-nos conduzir no meio da multidão dos homens e mulheres de todas as gerações que buscaram Jesus. Joguemos fora o acanhamento por sermos reconhecidos como pecadores.
Talvez as pessoas que vivem em nossas cidades nem subam em árvores para ver Jesus. Mas as procissões religiosas, por exemplo, como o nosso Círio, apenas celebrado, os eventos sociais e políticos, as grandes movimentações de massa, os protestos, tudo faz as janelas e as sacadas de casas ou apartamentos se abrirem. As manifestações que têm sacudido periodicamente nosso país indicam que não basta ter o nível de consumo a que chegamos para ser felizes. Ainda quando não sabemos quais são as verdadeiras bandeiras existentes em tantas manifestações, lá dentro do coração humano existe uma sede de valores consistentes. Sede de verdade e dignidade. Maior do que todas, há aí dentro uma imensa sede de eternidade. Não fomos feitos para rastejar no barro da vida, mas feitos para as alturas. Que bom saber que o Senhor enxerga dentro do coração das pessoas, identifica o desejo da verdade, a sinceridade de quem quer aprender, a verdadeira sede de Deus. Que bom saber que existe muita gente que não está longe do reino de Deus. Entretanto, olhando ao nosso redor, será possível identificar tantas pessoas cuja vida nos assusta, por não conseguirmos entender como chegaram tão baixo na prática da maldade e mesmo da iniquidade. A banalização da vida chega a níveis estarrecedores. A insensibilidade crescente anestesia as pessoas, fazendo-as capazes de assistir cenas de crime e de violência que beiram a barbárie com incrível frieza. E nós também somos feitos do mesmo barro que os outros e não podemos orgulhar-nos de ser mais perfeitos. Também em nosso peito bate um coração capaz do melhor e do pior. Por outro lado, há muitas surpresas reservadas para quem quer caminhar para Deus e não despreza os outros. De onde menos se espera, vem mais o bem do que o mal. Fatos maravilhosos de recuperação da história de muitas pessoas reacendem a esperança. E agora voltemos a Zaqueu. O que mudou em sua vida? A salvação chegou, o perdão se realizou. Daí nasce um novo relacionamento com a sua história, já que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. As pessoas às quais fez algum mal agora são irmãs e irmãos. Sua família certamente recebeu os frutos da presença de Jesus. A casa não era só de Zaqueu. Sua profissão, antes eivada de corrupção, será exercida de uma forma diferente. Os habitantes de Jericó terão encontrado um homem novo. Homem novo, salvação, vida nova. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, está dentro do nosso coração uma grande gratidão. Vivemos o nosso Círio, vivemos aquela quinzena de pregações, de oração, de confissões, de muitas procissões no Círio de Nazaré. Foi uma verdadeira missão popular o Círio deste ano. Certamente nós crescemos muito e queremos dar graças a Deus. Primeiro, louvar a Deus, louvar a proteção de Nossa Senhora e depois agradecer por tantas e tantas pessoas. Pretender nomeá-las seria um risco de fazer injustiças. Por isso eu coloco todas as pessoas que de uma forma ou de outra ajudaram
na realização do Círio de Nazaré. Eu tive a oportunidade de estar todos os dias, todo santo dia, em todos os acontecimentos do Círio, e foi uma graça especial também para os bispos, para Dom Antônio e para mim. Deus nos ajude a buscar os frutos do Círio de Nazaré. E agora as perguntas que as pessoas nos mandaram. Zuleide Brito: Dom Alberto, por que comemoramos o dia de finados? O que a igreja orienta sobre este dia? Zuleide, no credo nós dizemos assim: creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Quando nós levamos o corpo de uma pessoa para a sepultura, ali nós dizemos que estamos como que plantando na terra uma semente, mas acreditamos na vida eterna, na ressurreição. Então a igreja, na sua sabedoria, na história, o que ela fez? Aproximando-se o final do ano, ela celebra o ponto de chegada, festa de Todos os Santos. Este ano vai ser no dia 4 de novembro. E celebra os falecidos, os fiéis falecidos. Quer dizer, a passagem e o ponto de chegada. Vamos dizer assim, a pedagogia da igreja, porque nós rezamos pelos falecidos sempre, toda missa nós recordamos os falecidos, mas a igreja nos coloca um dia, não é um dia para explorar a saudade, levar as pessoas a chorarem, não, é um dia litúrgico da igreja de rezar por todos os fiéis falecidos. É um dia da Igreja Católica, e depois é claro que isso aqui se espalhou, virou um dia também comemorado pela própria sociedade, colocando como um dia de finados, e até pessoas de outras religiões ou mesmo de outras confissões cristãs acabam comparecendo aos cemitérios, talvez se esqueçam ou não saibam que aquele dia é um dia litúrgico da Igreja Católica. Nós ficamos felizes quando as pessoas vêm, mas só para dizer que é uma celebração nossa da Igreja Católica. Jussara Correia: qual a diferença entre ressurreição de Cristo e reencarnação falada? São duas coisas totalmente diferentes. Reencarnação, respeito às pessoas que acreditam nisso, não é para criar polêmica, mas eu digo aquilo que nós, como cristãos, acreditamos, não só os católicos. Todos os cristãos que se reconhecem como cristãos acreditam na ressurreição da carne. Quem pensa em reencarnação acha que precisa voltar num outro corpo para ir purificando-se pouco a pouco. Não. Para nós, quem nos purifica, quem nos dá a salvação, a graça, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição, ele é o primeiro fruto, ele ressuscitou dos mortos e nós também um dia vamos ressuscitar. Reencarnação é voltar a essa terra. Ressurreição é a vida plena em Deus. É o que nós acreditamos como cristãos católicos. Nelma Pinto: Dom Alberto, o que é o purgatório? Todos nós passaremos pelo purgatório? São perguntas às vezes mais próximas, como essas que foram feitas anteriormente. Eu vou fazer uma comparação muito simples e vou repetir coisa que já fiz neste programa em outra ocasião. Quando você quer tirar uma mancha de uma roupa, façamos de conta que esta folha aqui é uma roupa branca, branca como a minha camisa. Se de repente você quer tirar uma mancha, você não vai fechar e ficar no escuro, não. Você vai se colocar diante da luz e vai usar o que você quiser, o que for adequado para tirar essa mancha. Quando nós morremos, nós nos encontramos com o Senhor. E essa luz que é o Senhor vai mostrar aquilo que em nós não foi Jesus. E esta luz, ela dói, ela purifica. Esse é o purgatório. É a purificação que Deus nos permite quando, tendo terminado a nossa caminhada na terra, nós experimentaremos essa luz que é o próprio Cristo. Rezamos pelas almas do purgatório, quantas vezes as intenções de missa pedem isso, fazemos isso. Temos também as indulgências que nos perdoam das penas consequentes do pecado, porque uma coisa é o pecado, outra coisa é a consequência dela.
Então, muitas vezes nós recebemos as indulgências, mas tudo isso é sempre pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Josélia Carvalho. O que a Igreja Católica tem em comum com a doutrina espírita? Há alguma coisa que nós não temos em comum, que nós não acreditamos na reencarnação. E a base da doutrina espírita é a reencarnação. Eles usam muitos textos do Evangelho, mas de forma diferente da nossa. Eles têm o sentido do serviço aos pobres, da caridade, nós também temos. Então, a gente tem com outras pessoas, outras religiões, não só com eles, nós temos muita coisa que podemos dialogar, que podemos trabalhar juntos, que podemos nos respeitar. Mas, basicamente, não dá para ser espírita e, ao mesmo tempo, cristão ou cristão católico, justamente porque a base é totalmente diferente. Nós acreditamos na ressurreição da carne, acreditamos na vida eterna, acreditamos que Jesus não é só um mestre, mas ele é o Salvador que salva a vida de cada um de nós. Eles têm a mesma percepção ou semelhante percepção, mas com um ângulo diferente. Respeitamos, queremos bem, mas precisamos viver a nossa convicção cristã. Neuza Dias, quando morremos, onde ficamos, o que acontece? Primeiro que não precisa pensar onde nós ficamos, né? Porque o corpo é colocado na sepultura e a alma vai se apresentar diante de Deus. E apresentando-se diante de Deus, não é que vai ter um lugar, um físico, uma sala para ficar, né? Nós nos apresentamos diante de nosso Senhor e aquilo que Deus preparou, diz a Escritura, nossos olhos não puderam ver, não podem enxergar, mas é além de tudo aquilo que nós possamos desejar e pensar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.